Olá para você que está ligado nas redes sociais da RCIA em Araraquara. Meu nome é Rafael Zocco e trarei as informações envolvendo esportes. Estão definidos os confrontos das quartas de final da Copinha. Com as vitórias de Grêmio e São Paulo nesta quinta-feira, restam agora apenas 8 times na corrida rumo à decisão no Pacaembu, no próximo dia 25. No primeiro dos confrontos, nesta sexta-feira, o Botafogo de Ribeirão Preto enfrenta o Internacional de Porto Alegre, em Araraquara, às 19h15. Lembrando que a torcida botafoguense terá acesso pelo portão principal da Fonte Luminosa, nos setores 1 e 4, enquanto os colorados entrarão pelo portão visitante, no setor 3. Mais tarde, às 21h30, Corinthians e Atlético Paranaense fazem confronto em Franca. No sábado, em Mogi das Cruzes, às 17 horas, Vasco da Gama e Grêmio fazem outro confronto entre times da elite brasileira. Às 21h30, o Oeste enfrenta o São Paulo em Barueri. Palmeiras e São Paulo farão clássico em Araraquara. A Federação Paulista de Futebol informou na noite desta quinta-feira que o Choque Rei acontecerá no dia 26, domingo, às 16 horas, pela segunda rodada do Paulistão. Será realizado aqui na Fonte Luminosa. O jogo, que aconteceria no Allianz Parque, foi alterado devido à instalação da grama sintética no estádio Alviverde e não ficaria pronto a tempo para o duelo. Os valores dos ingressos para o clássico em Araraquara ainda não foram divulgados. E atenção, hein? A Ferroviária demitiu o treinador Marcelo Villar. A gente vai fugir um pouco do roteiro até para expressar uma opinião sobre o que aconteceu com o treinador aqui em Araraquara. Marcelo Villar, ele foi contratado pela Ferroviária quando o Saul Klein, o novo investidor do clube, chegou aqui em Araraquara, né, para ocupar a vaga deixada por Vinícius Munhoz. Deixada entre aspas, né, porque a partir do momento que o Saul Klein assumiu, ele queria o Marcelo Villar no comando, né, por ter uma certa confiança nele, pelo trabalho e pela contratação que foi feita na época junto ao São Caetano. Então, Vinícius Munhoz não era uma figura conhecida pelo Saul Klein. Então, ele acabou optando em ter o Marcelo Villar como treinador. Ter oferecido uma função como coordenador técnico ao Vinícius Munhoz naquela época não condiz com o trabalho que o treinador estava desempenhando dentro do futebol da Ferroviária. E, obviamente, coube ao Vinícius Munhoz não aceitar o cargo, né? Mas ele já estava praticamente fora. A diretoria deu essa opção para ele aceitar o cargo, só que, obviamente, ele não ia aceitar. Então, ele seguiu seu futuro como treinador e hoje ele trabalha no Red Bull Brasil. Vai comandar o Red Bull Brasil na Série A2, porém, o Red Bull Bragantino, né? Essa parceria do Toro Louco, com o time de Bragança, ele vai comandar o Bragantino pelo menos na primeira rodada do Paulistão, né? O Bragantino está atrás de um treinador para comandar o time durante o ano todo, né? Inclusive na Série A do Brasileirão. E agora essa notícia da saída do Marcelo Villar surge como uma bomba em Araraquara, né? Faltando praticamente menos de uma semana para a equipe estrear no Paulistão contra o Mirassol em casa, né? Na Fonte Luminosa. Então a Ferroviária, além de ter demitido o técnico, ela terá que correr contra o tempo para contratar outro, né? E alguns nomes começam a surgir nos bastidores. A nossa reportagem teve contato com um dos nomes, né, que foram ventilados pela Ferroviária para comandar a equipe no Paulistão, de Sérgio Soares. A gente entrou em contato com o treinador e ele afirmou que está muito próximo de um acerto com a Ferroviária para a disputa do Paulistão. Não só para a disputa do Paulistão, mas também para a Série D do Campeonato Brasileiro. Então ele ficaria a temporada toda na Ferroviária, não só para comandar a equipe no Paulistão. Agora, por que da queda do Marcelo Villar, né? Muito oba-oba, bafafá surgiu nos bastidores, para falar a verdade, nessas últimas horas, né? Uma delas foi de que os jogadores formaram panelas, né? Jogadores entre São Caetano e jogadores que já tinham vínculo com a Ferroviária formaram uma panela, o que acabou culminando na demissão na saída, né, do treinador pelo investidor, né? Segundo o próprio Villar declarou a nossa reportagem ontem à noite.
Segundo o próprio Vilar, essa informação não procede, não houve nenhum assim, processo de fritura por parte do elenco da Ferroviária. Inclusive, ele declarou que o ambiente dentro do clube é muito bom entre os jogadores. Ele falou que participou de uma união, né, entre os jogadores do São Caetano junto com os jogadores da Ferroviária que estavam emprestados e que foram contratados, né, de outros clubes, não do São Caetano. Né, são cerca de 8 jogadores do São Caetano que estão em Araraquara, com vínculos vinculados à Ferroviária. E para a disputa do Paulistão, da Série D, enfim, tem jogador, né, por exemplo, o Clayton, que tem contrato até 2023 com a Ferroviária, outros têm contratos até o final desta temporada. Enfim, mas a opinião do treinador, por enquanto, é a que vale, né, que a gente pôde apurar. Ele falou que o clima é bom entre os jogadores e não foi isso que culminou na sua saída. Ele falou que foi uma opção do investidor. E o investidor, claro, né, todo mundo sabe, da Ferroviária é o Saul Klein. Né, o investidor que o trouxe acabou o tirando da Ferroviária. Agora o nome trabalhado é o do Sérgio Soares. Né, inclusive, né, como a gente disse, entramos em contato com o Sérgio, ele afirmou que está num acerto próximo da equipe. E durante a nossa fala por telefone, deu para ouvir ao fundo um barulho muito forte de vento. Né? Então, dando assim a entender que ele está na estrada, tá com o pé na estrada, provavelmente vindo para Araraquara. Mas agora falando de todo esse processo que acontece dentro da Ferroviária numa hora muito errada, é preocupante. É preocupante pelo futuro da equipe, principalmente dentro do Paulistão. A Ferroviária começa muito atrás do que em relação aos outros clubes, né, que estão em fase de preparação. Você demitir um técnico durante uma pré-temporada e contratar outro faltando uma semana para o início, né, menos de uma semana para o início do Paulistão, não tem, né, uma filosofia de trabalho pronta, né, para apresentar ao elenco. Então, a Ferroviária chega como uma incógnita para a disputa do estadual. Né? A gente pode até afirmar que a Ferroviária vai lutar contra o rebaixamento. Mas assim, eu não penso assim, né? Porque afinal é um campeonato de 12 jogos, né, na primeira fase. Né? Muita gente deve estar pensando que a Ferroviária vai lutar contra o rebaixamento. Eu concordo, né, desse pensamento. Né? Também tem que ter esse pensamento de preocupação. Né, mas é aquela, né? A gente já viu vários casos de treinadores pegarem times num turbilhão muito grande e acabarem salvando equipes da zona de rebaixamento, por exemplo. Mas a Ferroviária não começa na zona de rebaixamento, né? É um outro momento que o clube está vivendo agora, antes do início do campeonato. Afeta a preparação, é claro que afeta, né? Mas começa muito atrás com relação aos outros times que disputarão a competição. Então, é preocupante essa situação que vive o clube, né? Principalmente nos bastidores. Né? A gente já ouviu muita coisa falando que tá uma bagunça lá dentro. Enfim, tá um clube esquisito, para falar a verdade, nesse momento. Né? Nenhum jogador foi apresentado oficialmente à imprensa, não houve coletiva de imprensa com nenhum reforço apresentado pela Ferroviária até agora. A única coletiva que teve para a imprensa, né, e aberta para que o torcedor pudesse acompanhar através das redes sociais da Ferroviária, foi justamente na apresentação do Marcelo Vilar. Depois disso, não houve mais um contato entre imprensa e jogadores, né, que foram contratados para ouvi-los, né, para pensar o que vai acontecer agora no Paulistão, né, por ter vindo na Ferroviária, enfim, toda aquela apresentação clássica que acontece dos jogadores nos clubes. Mas é uma situação preocupante. E com certeza a Ferroviária vai entrar muito atrás com relação aos outros times. Não penso que ela lutará contra o rebaixamento. A gente só vai saber se vai lutar contra o rebaixamento durante a competição. Então, começar a afirmar coisas de que a Ferroviária vai cair para a Série A2 é um pouco precipitado aí por parte de torcedores. E eu repito, é claro que eu entendo essa opinião por parte da torcida, né? Mas vamos com calma, né? A gente sabe que a situação está complicada e vamos ver o que acontece agora com a possível chegada do Sérgio Soares na Ferroviária aqui em Araraquara, tá certo, gente?
Essa foi a edição do RCA Notícias. A gente volta na próxima edição, na segunda-feira. Um grande abraço e um bom final de semana a todos.